Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui do Que Concurso. Sou a professora Natália, estou acompanhando vocês aí na matéria de Direito Penal, Processo Penal. Hoje nós vamos continuar fazendo algumas questões SEBRASP, né? Nós já estamos aí em algumas aulas trabalhando essas questões, trabalhando então o perfil da banca e hoje nós vamos continuar. Pontos importantes, dicas aqui, né, antes para falar para vocês. É que os slides da aula de hoje e as anotações que a gente vai fazendo aqui no decorrer da aula estão disponíveis aqui, vão ficar disponíveis aqui no link embaixo, tá? Então, é só clicar nesse link aí, vai abrir um drive, procurem pelo meu nome e o arquivo vai estar nomeado com o horário da aula de hoje e a data, beleza? Então, não se preocupem aí em fazer anotações, certo? E meu Instagram, Natália Cesário, só mandar dúvidas, sugestões, mandem tudo lá, eu respondo todos vocês, certo? Vamos começar então fazendo algumas questões. Vamos lá. Questão 1. Eu já tinha comentado com vocês, mas acho muito importante a gente sempre retomar esse ponto, né? Quando a gente fala em questões da SEBRASP, existe aí sempre uma cobrança jurisprudência, do entendimento, então, dos tribunais superiores. Então, a dica, sempre façam, mantenham aí atualizados os informativos STJ e STF. Isso é muito importante, certo? Vamos lá. À luz do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, STJ, assinale a opção correta acerca das penas privativas de liberdade e das penas alternativas. Letra A. É admissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto. B. O condenado que for reincidente em crime doloso não fará jus, em nenhuma hipótese, a pena restritiva de direitos. C. As penas se dividem em duas espécies, privativas de liberdade e restritiva de direitos. D. Se a pena base for estabelecida no mínimo legal, é possível impor um regime prisional mais gravoso com base unicamente na gravidade abstrata do delito. Letra E. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Então vamos lá. A letra A diz: é admissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. E não. E nós temos aqui a súmula 439 do STJ. É inadmissível a fixação da pena substitutiva, artigo 44, como condição especial ao regime aberto. Ponto. Certo? Então, a letra A não é a alternativa correta. B. O condenado que for reincidente em crime doloso não fará jus, em nenhuma hipótese, a pena restritiva de direitos. Cuidado, nenhuma hipótese, unicamente, exclusivamente, cuidado com esses termos, cuidado com isso na sua prova. O examinador pode usar isso daí para você acabar confundindo e eventualmente errar, certo? E olha o que estabelece aí pra gente o artigo 44, parágrafo 3º do Código Penal. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Certo? Então, não fará jus em nenhuma hipótese? Não. O próprio Código Penal estabelece isso aí pra gente.
Se ele for reincidente, o juiz pode sim aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. C. As penas se dividem em duas espécies, privativas de liberdade e restritivas de direitos. Certo ou errado? Errado também. Olha o que estabelece aí pra gente o artigo 32 do Código Penal. As penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Então, não posso falar aqui que a letra C está correta. A letra B também a gente já viu que não está correta. D. Se a pena base for estabelecida no mínimo legal, é possível impor um regime prisional mais gravoso com base unicamente na gravidade abstrata do delito? E aí? Gente, mesmo que a gente não lembrasse aí do teor da súmula 440 do STJ, fica evidente que isso aqui é errado, né? Isso viola a individualização da pena. Você não pode estabelecer um regime mais gravoso com base na gravidade abstrata. Não, tudo tem que ser fundamentado, diante ali do caso concreto. E olha o que estabelece a súmula 440 para a gente. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Então, a letra E também não está correta. Só sobra a letra E pra gente. Então, letra E, a execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Sim, certo? Questão 2. A respeito do tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes, de crime organizado, dos crimes de tortura e dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. Equipara-se a crime hediondo o tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada. Lembra que nós já estamos fazendo ali algumas questões da Sebrasp e eu falei para vocês já que muitas vezes nós vamos encontrar alguns enunciados um pouco desconexos. Então, por exemplo, aqui, por que eu falo desconexos? Aqui, tudo bem, ele fala, né, do tráfico, crime organizado, crimes de tortura, mas você concorda que eu poderia ir direto para cá? Não precisava disso aqui. Várias vezes, em várias questões, vocês vão encontrar isso. Então, se não tiver prejuízo, pode passar direto ali para a pergunta dele, para a assertiva dele. Então, ele fala que equipara-se a crime hediondo o tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada. O que a gente tem que lembrar aqui? Sempre, privilégio afasta a hediondez, certo? Vamos anotar isso aqui? Privilégio afasta a hediondez. Sempre lembrar disso. Então, gente, o crime de tráfico privilegiado de drogas, ele não possui natureza hedionda, certo? E isso já decidido pelo STJ. Então, a causa de diminuição prevista lá no 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que a gente chama ali de tráfico privilegiado, não é considerado hediondo, certo? E, nesse sentido, a gente tem também o artigo 112, parágrafo 5º da LEP, certo? Então, essa assertiva aqui, ela está errada. Próxima questão. A respeito do tráfico ilícito
e uso indevido de substâncias entorpecentes, de crime organizado, dos crimes de tortura e dos crimes hediondos, julgue o item que se segue. Mesma coisa, aqui, olha só, eu já poderia passar diretamente para cá, né? A resposta do dependente de drogas aos recursos extra-hospitalares é irrelevante em eventual indicação de internação. E aí? Certo ou errado? A gente tem que fazer alguma leitura, a gente tem que fazer a leitura de alguns dispositivos da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. E a gente vê aqui que, conforme o artigo 23A, que disciplina aí o tratamento do dependente, a internação ela vai ser excepcional. Sempre vai existir a prioridade para o tratamento ambulatorial. Olha o que estabelece aí o artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo, excepcionalmente, formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais. Então, incluindo, excepcionalmente, formas de internação, certo? E articuladas com o serviço de assistência social em etapas que permitam. Então, ele fala articular a atenção com ações preventivas, orientar-se por protocolos técnicos pré-definidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais, por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado, acompanhar os resultados pelo SUS, SNAD. E olha o que estabelece também o artigo 6º, esse é extremamente importante. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, olha a importância de fazer a leitura dos artigos. E quando a gente faz a leitura dos artigos? Fazendo questões. Então, eu fiz a leitura aqui com vocês, porque justamente quando a gente vai fazer ali alguma questão e não sabe, erra ou fica na dúvida, a gente para e faz a leitura ali dos dispositivos legais, certo? Então, se o dependente ele estiver respondendo bem ali ao emprego desses recursos extra-hospitalares, não vai ter indicação de internação. Então, essa assertiva aqui, ela também está incorreta. Certo? Questão 4. No que diz respeito ao direito penal, julgue o item a seguir. Caracteriza erro de proibição direto o fato de o agente supor ser lícita uma conduta que é proibida no ordenamento jurídico, diferentemente do delito putativo, que é caracterizado pelo fato de o agente praticar uma conduta que acredita ser proibida, mas que, na verdade, é um indiferente penal. Gente, aqui, nessa questão, ele estabelece para a gente 2 pontos. Então, primeiro, ele fala que o erro de proibição direto, o agente, ele supõe ser lícita uma conduta que é proibida no ordenamento jurídico. E aí ele fala, olha, diferentemente é o delito putativo, porque no delito putativo o agente ele pratica uma conduta
que acredita ser proibida, mas que na verdade é um indiferente penal. Então ele traz, muito comum também, na Sebrasp ele traz ali mais de uma assertiva mais de uma proposição ali. Então a gente tem que dividir e entender cada uma delas. Se uma estiver incorreta, a assertiva inteira está incorreta, tá? Então cuidado com esses pontos. Vamos ver aqui o artigo 21 do Código Penal. Primeiro, eu quero lembrar aqui com vocês do erro de proibição indireto e direto. Então, vamos lá. No erro de proibição direto, o agente, ele desconhece o conteúdo daquela norma penal proibitiva, ou se ele conhece, ele interpreta ali de uma forma equivocada. A gente observa aí no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável, sabemos disso. Mas ele coloca: o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou agir ou atingir essa consciência. Então, olha só. Vamos imaginar aqui alguns exemplos. Imagine que um credor, ele está passando ali em frente à casa do devedor e ele vê ali escrito: família vende tudo. Ele fica sabendo que o devedor ele vai se mudar ali para um outro país. O que ele faz? Ele ingressa de forma clandestina ali na residência dele e subtrai ali alguns objetos que estão na casa no valor da dívida ali. Por quê? Porque ele acredita ser lícita a conduta de fazer justiça com as próprias mãos. Outro exemplo, que ele molestar um cetáceo. É crime. Então, olha só. Se esse erro for inevitável, isenta de pena. Se for evitável, poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E o erro de proibição indireto, que a gente também chama de discriminante putativa por erro de proibição. É quando o agente ele conhece o caráter ilícito daquele fato, mas naquele caso concreto, ele conhece o caráter ilícito do fato, mas naquele caso concreto, ele acredita erroneamente, claro, que está presente ali uma causa de exclusão da ilicitude. Ou então ele se equivoca quanto aos limites de uma causa de exclusão de ilicitude efetivamente presente. Vamos imaginar, o Mévio, ele sabe que foi o Tício que praticou um roubo ali na empresa dele. E aí, semanas depois, ele encontra o Tício na rua e mata o Tício, porque ele acha que ele está agindo em legítima defesa, já que ele foi roubado antes. Outro exemplo, o Mévio chega na casa dele, vê uma criança ali furtando umas roupas que estavam no varal, ele saca uma arma e resolve atirar, porque ele entende que ele está autorizado, porque ele estaria assim agindo em legítima defesa da propriedade dele, certo? Ok. E o crime putativo? Porque veja bem, então ele fala, o erro de proibição direto, o fato de o agente supor ser lícita uma conduta que é proibida. Beleza, é isso aí. A gente acabou de ver. E essa parte final, que ele fala diferentemente do delito putativo, que é caracterizado pelo fato de um agente praticar uma conduta que acredita ser proibida, mas que na verdade é um indiferente penal. Sim, crime putativo, delito putativo, ele ocorre quando o agente ele pensa que cometeu um crime, mas na verdade ele realizou uma conduta irrelevante para o direito penal. Então, no delito putativo, o agente ele acredita falsamente que aquele comportamento ele viola uma norma proibitiva, mas na realidade não existe. Então, ele acredita que a conduta é ilícita,
mas é atípica, certo? Então, ele quer praticar, né, resumindo, ele quer praticar uma infração penal, mas que na verdade ela não encontra ali previsão no ordenamento jurídico penal. Então, o crime ele só existe, na imaginação do agente. E aí? Então, essa segunda assertiva aqui também está correta. Então, neste caso, certo. Tá certo. Então, gente, olha só. É muito importante fazer questões. Muito importante fazer questões. Mais do que isso, quando a gente faz questões, quando a gente começa a trabalhar com questões, é muito importante o quê? Que a gente faça a leitura dos dispositivos legais e faça uma revisão. Então, por exemplo, é uma questão que fala de erro de proibição, de delito putativo. Eu nunca estudei. Ou, eu estudei, mas eu não lembro. Volta. Agora é o momento de errar. É agora, fazendo questões, acompanhando aqui as nossas lives, certo? Agora é a hora de errar. Beleza? Próxima questão. Questão 5. No que diz respeito ao direito penal, julgue o item a seguir. Configurado o concurso formal impróprio ou crime continuado, adota-se o sistema da exasperação da pena. Então, vamos lá. Ele está perguntando, a gente tem 2 pontos aqui. Concurso formal impróprio e crime continuado. E aí eu sei que quase que de pronto você fala, crime continuado é sistema de exasperação da pena. Vamos lembrar, esse artigo aqui, essa questão aqui, ela trata pra gente, ela quer que vocês lembrem de concurso de crimes. Quando eu falo de concurso de crimes, que é o que ele está pedindo aqui, o que vocês vão analisar? E aí, é importante fazer a leitura dos artigos também. Nós vamos falar dos artigos 69 a 71 do Código Penal, certo? Olha lá. Vamos começar com o crime continuado. O crime continuado está lá no artigo 71 do Código Penal. Beleza. O que ele estabelece para a gente? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem, subsequentes, ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1 a 2 terços. De 1/6 a 2 terços. Então, olha só. Olha o que ele estabelece aqui pra gente. Então, crime continuado, realmente, se adota o sistema da exasperação. Tá aqui, tá no próprio artigo. Fizemos a leitura, então é isso. Temos aqui o sistema da exasperação. Ótimo. Só que aí ele fala do concurso formal. E ele fala do concurso formal impróprio. Olha só. No concurso formal próprio ou perfeito, o que existe? Existe a unidade de desígnios, certo?
Então, o agente, ele, por meio de um só impulso delitivo, ele dá a causa a 2 ou mais resultados. Qual é o exemplo aqui? É quando, por exemplo, ele está dirigindo um carro em alta velocidade, ele acaba ali atropelando e matando 3 pessoas. No concurso formal impróprio, existe desígnios autônomos. Ele tem vontade de realizar cada um dos crimes praticados. Aparentemente, existe uma só ação, mas o agente ele deseja os outros resultados. Deseja um dolo direto ou pelo menos aceita o risco de produzi-lo. Eu tenho um dolo eventual. Vamos olhar o que o artigo 70 estabelece para a gente? Olha só. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, a gente tem aqui um primeiro ponto, certo? Um primeiro ponto. Então, veja bem, nessa parte inicial aqui, nessa primeira parte do artigo 70, o que eu tenho aqui? Eu tenho o concurso formal próprio. E se eu tenho o concurso formal próprio, o que acontece? Eu vou ter o sistema da exasperação, certo? Aqui, de 1/6 até a metade. Então, concurso formal próprio, sistema da exasperação. Só que olha essa outra parte aqui. Olha a outra parte. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Artigo anterior, estou falando aqui do artigo 69, certo? Concurso, né, que fala ali do cúmulo material. Então, aqui eu vou ter o concurso formal impróprio. E aí, eu vou ter o cúmulo material. Olha a importância de a gente fazer a leitura dos artigos, do artigo. Olha a importância, certo? Então, a gente já viu. Crime continuado, eu vou aplicar a exasperação. Os termos do artigo 71. E aí, no artigo 70, a gente tem concurso formal próprio e o impróprio, certo? Como eu falo, fazendo questões é uma excelente maneira de fazer a leitura dos artigos. Porque veja bem, você está fazendo uma questão, você fala, cara, não lembro. Qual que é próprio, qual que é impróprio, qual é o sistema, certo? Então, olha só, você vai parar e fazer a leitura. E por que é muito importante também fazer a leitura? Porque o seu examinador, ele pode também perguntar a letra da lei. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai lembrando. E chega uma hora que é até um pouco automático a gente lembrar ali dos artigos. Lembrar ali de cada ponto, certo?
Então, gente, é muito importante fazer a leitura dos dispositivos, certo? É muito importante. Opa, peraí. Só deixa eu colocar aqui, pronto. Então, configurado, aí a gente volta para a questão, né? Configurado o concurso formal impróprio ou crime continuado, adota-se o sistema da exasperação da pena? Não, só para o crime continuado. Então, neste caso, essa assertiva ela está incorreta, beleza? Eu falo, gente, tem que fazer a leitura dos dispositivos. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. E quanto mais a gente lê, mais a gente não cai nessas pegadinhas, certo? Próxima questão. Interessante aqui também, né? O próprio parágrafo também, parágrafo único, porque ele estabelece, né? As penas serão ativamente, né? Consoante o disposto no artigo anterior, que é o artigo 69, mas olha o que ele estabelece no parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69 deste Código. Certo? E o parágrafo único do 71 também, olha o que ele estabelece. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do artigo 70 e do 75 deste Código. Próxima questão. Sônia cometeu crime de furto em julho de 2023. Em agosto do mesmo ano, uma nova lei foi promulgada aumentando a pena para esse delito. Gente, se ela praticou um crime, um furto, em julho de 2023, e aí em agosto uma nova lei foi promulgada aumentando a pena, o que a gente vê aqui? Que essa nova lei, né, é mais grave. Ela aumentou a pena. Lei mais grave. E aí, sabendo que é uma lei mais grave, o que a gente sabe? Que a lei mais gravosa, né, vou colocar aqui, a lei mais gravosa, ela não retroage. Ó, nem sei o que o examinador está pedindo aqui, mas sabendo que é uma lei mais gravosa, eu já tenho que entender alguns pontos. Que ela não retroage. Não retroage. E aí ele pergunta, a partir da situação hipotética precedente, assinale a opção correta, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal. Letra A. A nova lei penal não se aplica a Sônia, pois o citado princípio impede a retroatividade da legislação penal mais gravosa. Tá certo. Tá certo. A gente faz a leitura ali do enunciado, a gente já extrai essa conclusão. Tá certo. A Constituição Federal, ela estabelece pra gente que a lei penal não vai retroagir, certo? Salvo para beneficiar. Gente, se é uma lei mais grave, se eu aplicar para Sônia essa lei mais grave, fere a própria Constituição Federal. Certo?
A letra B diz: aplica-se a Sônia a nova lei penal mais gravosa? Claro que não, é justamente isso que a gente está falando aqui, não. A nova lei penal pode ser aplicada retroativamente à Sônia, desde que ela não tenha sido julgada até a data de promulgação da lei? Não. Sônia só poderia ser submetida à pena estabelecida na nova lei se houvesse cometido crime grave. Também não, né? O citado princípio só se aplica a casos já sentenciados, não influenciando processos em andamento, exceto quando a nova lei for mais benéfica ao réu? Não, também não. Então, aqui, a única resposta seria a letra A. Beleza? Então, fizemos algumas questões, entendemos aqui algumas questões e quero conversar aqui um pouquinho com vocês, porque fazendo questões a gente lembra muito da questão de planejamento. É importante ter planejamento. E quando eu falo de planejamento, é saber o tamanho do seu edital, conhecer o seu edital, saber se naquele ritmo que você está seguindo, se você vai conseguir cumprir o edital, os pontos importantes do edital. E quando eu digo planejar, é planejar tudo que você precisa estudar. Se você vai fazer uma prova daqui a 3 meses, 6 meses, em um ano, ou quando é um concurso que você ainda não sabe, mas você precisa se dedicar, você tem que saber quanto tempo você vai ter que dedicar para cada uma das matérias. E quem que vai definir isso? É o cara da internet que coloca lá um cronograma e fala que se você não cumprir, você está totalmente errado? Não, quem define isso é você. Significa que você não pode utilizar cronogramas já disponibilizados? É claro que você pode, principalmente se eles foram elaborados ali por professores da área, mas você precisa adaptar esse cronograma para a sua realidade. Então, o cronograma, claro, ele vai ser de uma forma ali mais abstrata, mas você que tem que sentar e planejar a sua semana. Então, por exemplo, no domingo, sempre falo domingo, né? Então, você vai sentar e vai falar o que você vai ter que fazer naquela semana. E entender o tempo que você tem para se dedicar. E, gente, tem que ser realista. Eu peguei um cronograma ali, que até um professor colocou, ok. Só que ele colocou ali 6 horas de estudo. Eu não tenho 6 horas por dia para estudar. Beleza, você vai pegar e vai desmembrar aquele cronograma. Então, você vai estudar mais tempo. Vai diluir aquilo. Só que aplicando para a sua realidade. Eu trabalho fora, eu tenho filhos. Dá para você falar que você vai estudar o dia inteiro? Provavelmente não. E mais do que isso, gente, se você estipula ali um horário, um período que você não tem, você vai acabar se frustrando. E aí, gente, você vai se frustrando, acaba a sua motivação, você não vai conseguir ter disciplina e aí você não vai conseguir cumprir suas metas. Como assim motivação? Não é só disciplina e acabou? Eu só preciso de disciplina? Não, gente, você também precisa de motivação. Quando você começou a estudar para concursos, qual foi sua motivação? Você teve uma motivação. Eu quero ser aprovado, eu quero ter uma boa remuneração, eu quero ter uma segurança. Essa foi sua motivação. E foi essa motivação que fez com que você desse o primeiro passo. É essa motivação que faz com que você esteja aqui assistindo uma live com algumas questões, fazendo aqui algumas questões, revisando os temas. E é claro que essa motivação vai fazer com que você tenha disciplina. Então, tem que ter motivação, claro. A disciplina, ela não vai deixar, ela vai te deixar agir mesmo naqueles dias que tá tudo ruim. Porque não adianta, ninguém acorda todos os dias feliz e saltitante para fazer qualquer coisa.
Só que a gente tem que ter a disciplina, certo? Então, se você estabelece 6 horas por dia, mas você não tem 6 horas, você não vai cumprir, aí você começa, eu não consigo fazer nada, não consigo fazer nada. Então, se você tem 1 hora, coloca 1 hora. Nossa, mas é só 1 hora. Começa com 1 hora. É isso. É isso. Aí você vai ver que alguns dias você talvez consiga estudar até um pouco mais. E aí talvez você vá aumentando, certo? Se você não cumpre suas metas, você começa a não se sentir motivado. Outro ponto, autorresponsabilidade. Por que que você errou? Por que que você não conseguiu cumprir? Por que que você... Você precisa entender isso e você precisa corrigir. Você precisa corrigir. Então, e entender também. Então imagina, naquela semana, chega no final da outra semana, quando você for fazer o próximo cronograma, vai entendendo. Por que que você não conseguiu cumprir? Porque eu coloquei um horário que eu não rendo. Sendo que eu posso estudar em um horário que eu tenho um melhor rendimento. Então, vamos alterar? Por que que eu não consegui cumprir? Porque naquela semana eu fiquei doente, alguém ficou doente. Gente, acontece. A gente sempre acha que o estudo é A e B, né? Desse dia eu vou passar. Gente, a vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. Então, é importante entender e entender o que você fez também. Ter autorresponsabilidade é essencial. É imprescindível para entender o que precisa ser feito dali em diante. Não deu certo, refaz a rota. Não deu certo, refaz a rota de novo. Faz tudo que der. Deu tudo errado naquele dia. Consegui estudar 30 minutos. Estuda 30 minutos. Esse pouco, ele vai se acumulando e vai se tornando muito. 30 minutos todos os dias, olha quanto vai dar daqui uma semana, em um mês, em um ano. E tem que ter persistência, gente. Vai levar pancada nesse processo. Muitas pessoas não vão te apoiar, infelizmente. Eu falo infelizmente porque às vezes até sua própria família não vai te apoiar. Mas tem que fazer isso. Então, assim, estabeleçam um cronograma. Nesse cronograma tem que ter também questões. E, de novo, cronograma que corresponda com a sua realidade. Pra gente não correr o risco de não conseguir cumprir e aí fica sempre frustrado. E não posso me comparar, não. Eu acho importante ter essa comparação, mas cuidado com o modelo que vocês estão utilizando. Você abre o Instagram, só tem gente com muito dinheiro que consegue cumprir tudo, Por quê? As pessoas mentem, a gente só mostra o que é legal. Todo mundo só mostra o que é legal. A gente não vai colocar ali todos os perrengues que a gente passa durante o dia. Que todo mundo tem. Todo mundo está lutando uma batalha. Todo mundo. Eu, você, todo mundo. E aí a gente abre o Instagram, a gente acorda 3 da manhã e dá conta de tudo. E você fala assim, meu Deus, eu não consegui porque naquele dia eu tava com dor. Você começa a se sentir mal. Então, gente, vai seguir gente aí na internet, porque eu vou falar assim, sai da rede social. Pode ser um caminho, mas muitas vezes a gente acompanha, tem dicas na rede social. Então, não é o caminho sair das redes sociais, beleza, mas veja quem vocês estão seguindo. Cuidado com quem vocês estão seguindo. Esse perfil não vai agregar em nada. Bloqueia, para de seguir. Certo? É um caminho que vocês têm que perseguir, que vocês têm que percorrer e vocês têm um objetivo aí. Eu quero que vocês atinjam esse objetivo. Beleza? E para atingir esse objetivo, tem que ter organização, tem que ter rotina. Certo? É difícil, não tô falando que é fácil. Não é, que lindo faz. Não. É difícil até acertar esse caminho, ele é difícil, mas é possível. Beleza? Gente, os slides da aula com as questões, com as respostas,
Vou disponibilizar, fica aqui no link embaixo, de novo, nome do arquivo, horário da aula, a data da aula, beleza? Meu Instagram, Natália Cesário, lá tem dicas de direito penal, podem mandar mensagem, respondo todos vocês também, certo? Gente, muito obrigada pela atenção, pela paciência, pelo carinho, nos encontramos aí na próxima live. Tchau, tchau!